Santo de Deus. O que é extinguir? Extinguir é impedir, extinguir é abafar, é atrapalhar. Aleluias. Aos 20 dias eu estava aqui, manuseando alguns CDs de louvores para a pastora Ana Paula, e a igreja estava louvando, estava adorando o nome do Senhor. Meu irmão, o Espírito de Deus veio sobre a minha vida de uma maneira tão grande. Há uns 18 anos atrás eu fui arrebatado no Espírito, a Rose sabe disso, meu sogro, não sei se estava na igreja metodista, e foi 1h30 viajando no reino de Deus, e eu não queria voltar. Eu sabia que estava ali, acho que mais de 18 anos, eu via tudo o que estava ali, mas talvez minha pressão foi quase a zero, eu estava gelado, eu estava noivo, prestes a casar, ouvi os irmãos falando ali, mais ou menos assim: a irmã Rose antes de casar já vai ficar viúva, porque esse não volta mais. Tamanha foi o poder e a glória de Deus sobre a minha vida naquele lugar. E aí o tempo vai passando, as lutas vêm surgindo, as dificuldades, e a gente vai impedindo, fica muito familiar com o Espírito Santo de Deus, às vezes vai impedindo o Espírito de trabalhar nas nossas vidas. E aos 20 e poucos dias eu estava aqui, e aquele mesmo poder, com aquela mesma unção, aquela mesma glória veio sobre mim. Só que eu impedi, eu atrapalhei. O poder de Deus, irmãos, era tão grande sobre a minha vida aqui que parece que eu ia explodir, só que eu não demonstrava nada. Não demonstrava uma sensação. O Espírito querendo me usar em línguas, querendo que eu orasse, querendo que eu me soltasse na presença do Senhor. E a Bíblia diz, aleluias, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, as mulheres, as irmãs grávidas, tem uma irmã grávida ali, a irmã sente quando a criança mexe no teu ventre, quando ela salta, quando ela dá chutes, quando ela esperneia. Querido, eu estava aqui grávido do Espírito Santo, o Espírito Santo como se estivesse no meu ventre, dando pernadas, esperneando, querendo manifestar, e eu parado, eu travado, eu não fiz nada, eu não dei lugar ao Espírito de Deus, não dei lugar, fiquei numa batalha contra Deus, lutando contra Deus aqui, acho que uns 15 minutos, o Espírito, querendo manifestar, e eu estava impedindo. E aí eu questionava com Deus: Senhor, a igreja já me conhece há 7 anos, há 8 anos. O Senhor tem me usado como tem usado todos os profetas desse lugar, de maneira ousada, de maneira mais suave, de maneira mais branda. Senhor, mas eu tenho um estilo de pregar já de há tantos anos. O que alguns irmãos que me conhecem, que andam comigo, vão pensar se de repente o Senhor colocar uma palavra nova na minha boca? Sabe o que o Espírito Santo me disse naquele dia? Convém mais agradar a Deus do que a homens. Aleluia, meu Deus. Convém mais agradar a Deus do que a homens. Eu não te chamei, como não chamei nenhum dos meus servos, para ficar preocupado o que vão pensar de mim, o que vão dizer de mim. Eu estou chorando na igreja, eu estou pulando, eu estou sapateando, eu estou profetizando, eu estou levantando a mão, estou sendo ousado, eu estou saindo aí da frente, vindo para o altar, estou me prostrando, estou orando. O que vão dizer de mim? Eu estava questionando isso naquele dia, e eu nunca fui de questionar isso. O Espírito com gemidos inexprimíveis, e eu preocupado o que vão dizer de mim, o que meu filho, o que a minha esposa, o que a igreja, o que os irmãos, isso e aquilo. E eu volto a dizer, o Espírito Santo dizia: convém mais agradar a Deus do que a homens. E a palavra de Deus me levou para Atos 26, 19, que dizia, e diz exatamente assim, o Espírito Santo trouxe ao meu coração: não seja desobediente à visão celestial. E eu desci daqui como uma pedra. Mas o Espírito começou a tratar, a curar algumas coisas, a tirar outras. Irmão, você sabe quando Deus fala com você? Tem como provar quando Deus fala com você? Não tem. É algo entre você e Deus. Mas no íntimo do teu coração você sabe: Deus falou comigo. Deus falou através da palavra, ou em sonho, ou em revelação, ou usou alguém, ou falou com você diretamente na tua mente, nos teus ouvidos.
Como assim, quando eu me converti em 1988, eu estava vivendo uma luta, uma tribulação muito grande, ia ao trabalho, na estação São Judas no metrô, quando eu desci do ônibus, pisei na calçada e a tribulação era grande, estava sentindo que não era amado, não era querido, não era perdoado, Deus não estava nem aí comigo. E quando eu pisei 7 horas da manhã na calçada da estação São Judas, para ir até o aeroporto, que eu andava uns 20 minutos a pé, o Espírito Santo falou, irmão, falou ao meu ouvido, a ponto de eu ouvir nitidamente no meio daquela multidão: filho, eu te amo, onde você estiver eu estarei sempre contigo. E então me desabei, irmão, eu me desabei, no meio daquela multidão eu fui orando e glorificando, exaltando o Senhor e chorando no meio daquela multidão. 7 horas da manhã, as pessoas iam e vinham, eu chorando, porque eu ouvi a voz de Deus. E Basuri cantará e achei. Você sabe quando Deus fala com você? E depois dessa experiência, o Espírito começou a me dizer: ah é? Vou te dar 3 coisas. Não é para você ter fé. Vou te dar 3 coisas, não é para você ter fé, mas é para você lembrar do meu chamado. Este cajado Deus já havia falado comigo há 5 anos, irmão. Há 5 anos Deus havia falado comigo para nas ministrações usar um cajado. Eu dei ouvidos? Não. E nesses dias o Senhor falou: vou te dar um cajado. E no retiro que nós fomos, no último dia, nós saímos de lá à tarde, depois do almoço, eu entrei na mata orando e sentindo aquilo, que Deus tinha isso para mim. E simplesmente entrei no mato, olhei, não achei nada, estava para voltar. Entrei um pouco mais naquela quadra que tem lá no fundo de tênis. E aí o Senhor me fez pôr os olhos nesse cajado. Eu entrei, cortei, pulei uma cerca de arame, quase me estrepei todo, sozinho lá. Despelei ele, amarrei na blazer e vim para São Paulo. E o Senhor nesses dias aí, depois do retiro, me falando: vou te dar 3 coisas, não para você ter fé, mas para lembrar do meu chamado. Esse cajado ficou na minha sala alguns dias. E certa vez à noite, cadê a Rose? A Rose está lá em cima. Certa vez eu falei com a Rose: Rose, não sei porquê, mas aquele cajado me incomoda. E ela como que estivesse interrompendo a minha fala, dizendo: engraçado, do mesmo jeito, parece que aquele cajado está vivo, parece que ele mexe, parece que ele olha para a gente. Como é que ele te incomoda, Valmir? Eu falei: não incomoda não para o mal, mas incomoda para o bem. Eu sinto uma sensação gostosa quando eu estou na sala, eu estou assistindo televisão, ele está aqui, parece que eu estou sendo vigiado o tempo inteiro. E nesses dias o Senhor falava: vou te dar 3 coisas, não para você ter fé, mas para lembrar do meu chamado. Uma delas é o cajado. E então nós fomos para a Bíblia e oramos e perguntamos ao Senhor: Senhor, o que é o cajado? E o Senhor falou: o cajado é sinal de liderança, é sinal de segurança e é um sinal de autoridade espiritual. E depois o Espírito foi tratando, dizendo: eu também vou te dar uma botija de azeite. Falei: Senhor, mas azeite nós temos na igreja, nós ungimos uns aos outros e ungimos a igreja. E o Espírito Santo de Deus falou: olha, eu vou te dar uma botija de azeite, para você lembrar que você tem unção. E aí nós estamos orando, lamanto iter, machere, canta, labaia, souri. E balabassuri de cantarai, achere balabassou. Deus tremendo, aleluia. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. E de repente, meu irmão, do nada, numa tarde em casa, o Senhor me mostrou uma estola sacerdotal. Isso aqui. E o Senhor falou: a 3ª coisa que eu vou te dar é uma estola sacerdotal para lembrar do teu ministério. Cajado, segurança e autoridade. Azeite, unção espiritual. Estola, chamada ministerial. Que é o que você tem. Mas comigo Deus tratou desse jeito. Sabe para quê? Não para ter fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas simplesmente como um lembrete. Olha, você tem autoridade espiritual. Olha, você tem unção. Olha, você tem um chamado ministerial. E então foi anunciado que teríamos a campanha das águas que saram. E eu orando já há algum tempo, falando: Senhor, mas eu preciso subir um monte para consagrar, preciso estar um tempo a sós contigo.
para consagrar, separar esses objetos. E aí de repente o bispo, usado por Deus no momento certo, anunciou a campanha para a igreja. Eu falei, o momento é agora, o momento é já. Ou tudo ou nada, ou eu inicio agora ou nunca mais na minha vida. Aleluia. E aí subimos ao monte na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira, ungindo, consagrando o cajado, a botija de azeite. E ainda não tínhamos essa estola, era uma outra que consagramos. E agora à tarde, no corre-corre, fomos até a casa da Irmanice. E a Irmanice grandemente me abençoou. Você nem sabe, irmã, meu coração estava aflito. E então compramos, preparamos, e eu passei um período da tarde de joelhos na presença do Senhor, orando e consagrando. Senhor é Deus, Senhor é Deus. Se o Senhor quiser usar com sinais, prodígios, sinais e maravilhas, com milagres, faça, porque é Deus. Porque a partir de agora, Pai, eu não quero ser desobediente à visão celestial. E não quero, irmão. Quantas vezes o Espírito veio sobre a minha vida e eu fiquei como uma pedra? Quantas vezes o Espírito veio sobre a tua vida e a gente fica preocupado com o irmãozinho, ou até com o pastor está aqui louco, babando, querendo te ver batizado no Espírito Santo, e a gente fica preocupado com o pastor. Ele vai me ver chorando, vai achar que eu estou com problema, vai me julgar, vai isso, o irmão do lado, o que vai dizer de mim? E se eu não me controlar, isso e aquilo? Por quantas e quantas vezes o Espírito vem sobre as nossas vidas e nós impedimos, nós extinguimos, nós abafamos. Deus manda uma palavra, uma profecia, uma revelação, e nós nos calamos. E a Bíblia diz, abra a tua boca, clame em favor do mundo. Vamos lá para 2 Reis, capítulo 6, a palavra de Deus. Aleluia, meu Deus. Palavra de Deus lida e um pouco mais, porque tudo aquilo que foi ministrado nesse altar, desde o começo do culto, é para a honra e glória do Senhor, e o Senhor já está falando. No final da palavra nós vamos orar, fazer aquele clamor que nós fizemos a semana inteira. E na autoridade do nome do Senhor Jesus nós vamos